Olá, violinista! Você está estudando violino há tanto tempo e está com dificuldade de encontrar a sua evolução? Às vezes o problema pode não ser você, mas sim a forma com que você está estudando. Fica nesse vídeo que eu vou te ajudar a organizar a sua rotina de estudos. Eu sou o professor Renan Vitoriano, professor de violino há bastante tempo, e uma das coisas que eu mais identifico nos meus alunos e identificava em mim quando eu era estudante era a impaciência. E eu sei que você também é uma pessoa impaciente. Por quê? O que é legal? Quando você está estudando um instrumento, está tocando um instrumento, você quer tocar, sem parar, mas você só consegue evoluir com um instrumento organizando, tendo uma rotina, estudando e passando pelos processos todos, né? Desde a base até o nível que você está. Então, por exemplo, se você é um violinista que está começando, precisa fortalecer a sua base. Se você é um violinista que já toca algumas coisas, primeira posição, precisa fortalecer a base e melhorar a afinação e a sonoridade do que você está produzindo. Se você é um violinista que já toca, já faz mudança de posição, já toca coisas agudas, você precisa sempre melhorar a afinação, sonoridade, mas principalmente cada vez mais adquirir consciência musical, ou seja, aquilo que você quer fazer e tentar executar exatamente aquilo que você pensou, né? E eu vou tentar te ajudar nesse vídeo a organizar melhor a sua rotina. Então, por exemplo, se você está começando a estudar violino, você precisa estipular o tempo que você precisa para estudar. Então não interessa o nível que você está. Primeira coisa, você estipula o tempo. Não que você tenha que ter um tempo. Se você tiver disponibilidade de estudar horas e horas, melhor para você. Se você não tem essa disponibilidade, como a maioria das pessoas, né, até músicos profissionais também não têm essa disponibilidade de estudar tanto, apesar de passar mais tempo tocando do que qualquer outra coisa, é organizar o que você precisa fazer. Então, olha, eu estou começando a estudar violino. Como eu falei em alguns vídeos anteriores, você precisa fortalecer a sua base. Em primeiro lugar, lembre-se sempre que você tem que estar relaxado. Relaxado. Se você estiver tenso, com mão direita tensa, mão esquerda tensa, como que o seu som sai? Percebeu que eu estou todo duro? Percebeu que em vez de movimentar o arco, eu estou movimentando o cotovelo? Olha a sonoridade. Olha a diferença. Então, você precisa fortalecer essas bases, né? Então, o que você precisa fazer? Organizar o seu estudo do comecinho do zero até onde você está. Então, se você está começando a digitar, começa sempre estudando postura, maneira relaxada de ficar e, segunda parte, som. Então, você precisa entrar na corda com arco, dar um pouquinho mais de peso no arco, né? É isso que significa entrar na corda. Até o limite. Opa, aqui é o limite. Menos. Achou o ponto? Mantém. Faça isso durante 10, 15 minutos com metrônomo. Começa sem metrônomo, depois coloca metrônomo para forçar você a pensar na mudança de arco. E por último, afinação, né? Então, o primeiro dedo é fundamental, é a base. Se seu primeiro dedo não estiver no lugar certo, você não vai tocar afinado nenhum dos outros dedos. Então, o começo do seu estudo precisa ser som e qualidade de som e principalmente postura relaxada e depois afinação do primeiro dedo. Se você é um violinista que já está tocando, já tem tocando alguns métodos, né, com o Shimol, Hansich, Sevcik, dependendo do teu professor, você precisa organizar o seu estudo por etapas, né? Então você começa estudando a base, isso que eu acabei de falar no momento anterior, mas logo em seguida você introduz o livro que você precisa estudar. Então, tipo assim, Hansich,
Qual que é o objetivo? É a arcada? Então estuda a arcada, estuda o trecho. Tem lugar que você vai tocar com dificuldade. Selecione esse lugar, estuda só ele. Perde um tempo ou gasta um tempo nele. Depois você volta e passa por ele e continua. Esse é um exemplo de como você estudar método, ou seja, você já organizou as suas bases e você deu um passo adiante e começou a estudar o método. E depois você tem que estudar repertório, ou os hinos, ou músicas, ou os conceitos que você precisa estudar. É sempre organizar a sua rotina. Então, algumas pessoas me perguntam, quanto tempo eu devo estudar? Obviamente, quanto tempo você tiver, mas o tempo que você tiver de concentração e condição física de manter esse estudo. A minha sugestão é sempre no mínimo 30 minutos e no máximo 18 horas. Mas aí depende da sua disponibilidade, mas organizar e não deixar de estudar tudo durante esse período de estudo. Como que você sabe se você está evoluindo no teu estudo? Você percebe que aquilo que você tinha que pensar muito para fazer, você está pensando menos. E principalmente você está cada vez mais à vontade e mais relaxado para tocar. Cada vez mais você tem mais consciência de mudança de corda, digitação, sonoridade. Eu quero tocar um som mais forte. Você adquire quero tocar um som mais fraco. Você adquire essa consciência de nível que você precisa pressionar o arco da corda, que você precisa tirar o arco da corda. Isso significa que você está evoluindo. Quanto mais consciência corporal daquilo que você precisa produzir no violino você tem, melhor é o caminho que você está trilhando. E como que você evita ficar desmotivado? Uma coisa que eu sempre falo, o violino é um instrumento interessante. Tem dias que você está bem, tem dias que você não está, na vida. E o violino não é diferente disso. Tem dias que você está tocando e está indo maravilhosamente bem. Tem dias que não acontece, o som não sai, a afinação não acontece. Mas o principal objetivo para não te desmotivar é não desiste, seja teimoso, continue, tenha o seu objetivo e permaneça nele. E principalmente, tenha uma orientação. Seja a orientação da Vibra, seja a orientação do professor Renan nos canais da Vibra do YouTube, consumindo e maratonando todo o nosso conteúdo, seja o seu professor particular, ou seu professor online, ou seu professor em grupo, não sei. É sempre bom a gente ter o olhar de alguém que está de fora, porque às vezes a gente está dentro da situação, a gente não enxerga muitas coisas, né? Mas alguém que está do lado de fora, observando o seu estudo, o seu progresso, ele te dá o termômetro. Olha, você percebeu que você evoluiu aqui? E muitas vezes a gente evolui e não percebe. E muitas vezes a gente evolui e também não percebe. Então, procure sempre uma orientação, seja qual orientação for, e procure sempre ter um objetivo e principalmente uma inspiração. Procura aí um violinista aí que você gosta, uma violinista que você acha que toca bem e observa o jeito que ela toca. E tenha a sonoridade e o jeito que eles tocam como objetivo na sua vida. Procure esse som que você vai ver que se você não tocar igual, você vai chegar bem próximo dele. Lembre-se sempre, o violino é um instrumento que ele oferece esse desafio. Falando em violino, o nosso violino, nossa apoiadora principal, Di Pietro, esse aqui é o SVM 100 da Di Pietro. Eu sempre gosto de falar da Di Pietro, que acredita na música como arte transformadora, como acredita que nós podemos alcançar os nossos objetivos com qualidade, que é os instrumentos que a Di Pietro oferece para você. E principalmente lembra, os teus estudos não precisam ser nem um pouco perfeitos e insuperáveis, mas cada vez que você estuda um pouquinho, pode ser sempre um momento para um futuro ser inesquecível. Vamos estudar violino junto?